Salve, habitantes da Gibisfera! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Bom, nessa alta de preços que está tendo o mercado editorial, quadrinhos, nada melhor do que a gente investir também em releituras. Afinal, esse é um propósito de uma coleção de quadrinhos, de uma coleção de livros, pelo menos para mim. Existem quadrinhos que eu empresto, que eu dou, me desfaço vendo. Sabe, quadrinhos de super-herói às vezes, aquela saga que você não tá. Nossa, eu li uma vez e sei que nunca mais irei reler. Eu não faço tanta questão de manter na minha coleção, sabe? Até por uma questão de espaço físico. Mas existem obras que são obrigatórias. Eu tenho uma espécie de apego afetivo, sentimental a elas. E nesse vídeo eu vou tentar falar um pouco sobre uma das melhores experiências de leitura da minha vida, em qualquer tipo de mídia, de literatura, enfim. Eu estou falando de Asterios Polyp. Bom, gente, esse quadrinho é da Companhia das Letras. Eu li pela primeira vez no ano de 2012 e desde então, de lá para cá, eu tenho relido isso aqui pelo menos uma vez a cada ano. Eu acho que, sei lá, já li umas 6 vezes. E todas as vezes que eu releio Asterios Polyp, eu tenho mais certeza ainda do quanto essa é uma obra única na história dos quadrinhos. É uma coisa impressionante. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre ela aqui. Aproveitando o ensejo, eu falo também sobre o lançamento da editora Mino, Cidade de Vidro, que tem também a arte do David Mazzucchelli, ou Mazzucchelli. Eu não sei pronunciar o nome dele, eu vou chamar como sempre chamei, Mazzucchelli, tá? Para mim, David Mazzucchelli, já adianto, é um dos desenhistas mais incríveis, versáteis, geniais, assim, dos quadrinhos, tá? Pra mim. Pra quem não sabe, ele é o desenhista responsável por A Queda de Murdoch, da saga do Demolidor, escrita por Frank Miller, e também de Batman Ano 1, também escrita por Frank Miller. Dois dos melhores quadrinhos de super-heróis também nessa lista aí, desde o Mazzucchelli desenha essas duas sagas, e são incríveis. Lá, o desenho do Mazzucchelli, ele é caracterizado por ser bem sintético. Ele consegue exprimir em poucas linhas a ideia que ele quer transmitir ali. Ele é um desenhista que não trabalha com achuras, não trabalha com muitos sobretons, nada. Ele é a linha. Mazzucchelli é um artista, é um poeta da linha, das formas harmônicas. É impressionante, mesmo em quadrinhos de super-herói, como ele consegue fazer composições tão harmônicas, tão assim, perfeitas, sabe? E as páginas dele, as splash pages dele são imagéticas, icônicas. É um artista gráfico de primeiro quilate. E aí o Mazzucchelli decide partir para a sua própria narrativa gráfica, sendo o escritor dela, né, fazendo uma graphic novel muito mais autoral do que os quadrinhos que ele estava fazendo no mainstream super-herói. E ele nos entrega Asterios Polyp. Cara, vamos lá. Eu não sei por onde começar a falar de Asterios Polyp. Vamos começar pelo básico, tá? Asterios Polyp trata da história desse cara aqui, Asterios Polyp. Ele é um arquiteto que possui uma visão de mundo muito fixa, muito rígida, tá? Ele é um cara que, assim, ele tem um posicionamento, ele acredita que as coisas devem refletir a verdade, então ele busca, assim, filosoficamente a verdade em todos os aspectos do seu cotidiano, tanto no trabalho, nos relacionamentos pessoais, íntimos, enfim. É um cara muito, digamos assim, sabe aquelas pessoas que têm cabeça dura? É esse cara. Ao mesmo tempo, ele é extremamente inteligente, é um cara que tem uma elaboração mental fantástica, é um intelectual e ele é muito chato pra caramba. Então, a gente vai ter a história dele, a trajetória dele. E já começamos sabendo que ele, no nascimento, teve um gêmeo, que é o Gnásio, e morreu. Então é um gêmeo natimorto. A história vai ser narrada pelo gêmeo natimorto do Asterios Polyp. Veja que durante todo o quadrinho, o Mazzucchelli vai colocar o mesmo formato da cabeça dele, esse perfil, tá? Repetidamente em todo o quadrinho. Você não vê cena do Asterios Polyp diferente, o perfil dele assim, ó. É impressionante. E isso denota graficamente
a rigidez moral e de pensamento desse personagem. O quanto ele sempre acredita que está correto em sua visão de mundo, em suas posições, em suas ideias. Enfim, como eu estava falando, o Ignacio, que é esse gêmeo natimorto, vai narrar a tragédia do Asterios Polyp. Por quê? A gente já começa o livro, a graphic novel, mostrando um incêndio em seu apartamento. Asterios acabou de completar 50 anos de idade, ele está recém-divorciado, né, de um relacionamento que vai ser muito abordado aqui no livro, e ele está naquela fase da vida, está na meia-idade, é um cara que tem ideias brilhantes, mas é conhecido como o arquiteto de papel, porque as suas ideias são tão grandiloquentes, são tão fantásticas, que são inexequíveis. Não tem funcionalidade, não dá para botar na realidade os prédios que ele projeta. Mas ele é tido como um gênio da arquitetura, mas não tem nenhum projeto concreto realizado. Então, tudo isso vai dando camadas psicológicas e sociais, né, na vida do personagem. E aí você vê esse cara de 50 anos de idade, que não teve filhos, está divorciado, nunca vê nada de concreto seu no mundo, sabe? E o apartamento dele pega fogo, um incêndio, ele sai só com alguns objetos de valor sentimental e afetivo e vai viajar, pega uma passagem de ônibus para o interior dos Estados Unidos e se emboloca, como diz aqui na minha cidade, se embrenha no meio de uma cidadezinha do nada, assim, um interiorzinho, acha uma oficina de carros usados e pergunta se ali tem, assim, morada para ele, estadia. E ele decide morar com uma família no meio do nada. Olha aqui, a família, tem uma relação dele com essa família. Aqui é a Úrsula, a esposa. Aqui é o filhinho desse casal. O marido é um mecânico. E a relação entre eles é fantástica também. E ele vai ali redescobrir o prazer das coisas pequenas, sabe? Redescobrir os pequenos valores da nossa vida. O cara que sempre teve a cabeça muito no mundo das ideias, no mundo platônico, no mundo dos modos gregos. Enfim, ele vai redescobrir a vida nas pequenas coisas. Então ele vai ver esse garotinho crescendo, ele vai ver o marido consertando os carros e chegando em casa, jantando com a esposa. A esposa é mística, então ela tem toda uma questão astrológica, de misticismo, de cabala, de não sei o que é totalmente um contraponto à visão de mundo dele, e ele vai aprender a entender esse aspecto, esse ponto de vista. Então é uma jornada de redenção. Até porque, durante um tema muito premente, muito forte nesse quadrinho, é a tragédia grega. Aqui a todo momento é citado peças gregas, ideias de filósofos gregos. A própria tragédia de Orfeu é retratada aqui em formato de uma peça que está sendo elaborada. Então nós temos uma recriação de Orfeu aqui, e o papel principal é feito pelo Asterios, nessas páginas que são fenomenais, assim, em termos de narrativa gráfica. Então a gente tem essa jornada de redenção desse personagem. E a gente vai ver o passado dele, como ele conheceu, a gente vai acompanhar o passado e o presente. Como foi que ele conheceu a sua esposa, a Hana, que é uma artista plástica chinesa, extremamente talentosa. E a Hana, ela é uma pessoa que é pura emoção. É muita emoção a todo momento, a flor da pele. Ela é aquele tipo de artista, assim, que, sabe, não consegue... É diferente dele. Os dois são extremamente diferentes. Só que nessas diferenças eles se encontram e começam a criar um amor, uma relação ali muito forte, eles se apaixonam completamente. E é muito interessante como o David Mazzucchelli vai trabalhar um conceito aqui, que é o conceito da representação. É um conceito que é pela primeira vez teorizado por Aristóteles, a representação na arte, né? Que é diferente de retratar. Quando você retrata, você coloca uma coisa, por exemplo, o artista faz um desenho realista. Você está retratando a realidade é aquilo. Já a representação é a maneira como você vê aquilo. Quando o artista desenha algo de uma maneira não realista, ele está expressando o seu próprio self. Tem muito de você no seu desenho. E cada pessoa aqui
ele vai fazer umas viagens assim filosóficas sobre isso. Ele desenha as pessoas de acordo com as personalidades dela. Ó, olha que interessante. Então, além de ser um drama, uma tragédia que vai falar sobre a redenção desse personagem, o Asterios, também o livro todinho é uma aula sobre arte, sobre filosofia, sobre pensamentos, sobre religião, sobre astronomia, sobre astrologia, sobre arquitetura, sobre música. Tem muito sobre música aqui. Cara, essa é uma obra fantástica. A estrutura narrativa dela, ela é completamente bagunçada. Cada capítulo ele vai abordar de uma maneira. Não tem uma lógica, como nas narrativas comuns, né? O personagem principal não está perseguindo um objetivo específico. Ele está apenas conhecendo outros lados do mundo, da vida, aspectos do ser humano. Ele está aprendendo a ser humano. E aqui tem uma coisa interessante também, que o David Mazzucchelli, ele vai utilizar, esse é o grande, a gente falou um pouquinho sobre os aspectos narrativos do enredo, mas eu vou falar também sobre o quanto isso aqui é uma perfeição de forma e enredo, forma e conteúdo. Por quê? David Mazzucchelli, esse é o quadrinho que eu mais, isso eu vou cravar aqui. David Mazzucchelli é o cara que conseguiu melhor utilizar todos os aspectos gráficos de um quadrinho e utilizar isso de maneira narrativa. Galera, é um negócio assombroso, é uma coisa fantástica. Ó, cada personagem vai ter uma tipografia diferente na sua fala, vai ter uma forma de balonamento diferente. A Úrsula, que é mística, que é artística, tudo nela é redondo, até o próprio corpo dela, a forma como ela se movimenta, como uma pantera, esses olhos dela vão estar sempre fechados. Então, cada elemento gráfico vai ser utilizado para a narrativa. O Asterios, ele sempre fala em balões extremamente quadrados. A fonte dele, a tipografia, é totalmente retilínea, sabe? Já a Hannah, a esposa dele, né? A artista, os balões dela são super redondinhos, a letrinha é bem singela para representar um pouquinho do que é a personalidade desse personagem, desse caráter. Ó, aí aparece também um artista de teatro que tenta capturar a criatividade da Hannah, e aí ele tem também o seu próprio balonamento, sua própria... Cara, é fantástico. E quando a Hannah e o Asterios, eles começam a brigar, velho, é fenomenal, porque o David Mazzucchelli vai colocar, olha só isso, a Hannah como traços totalmente selvagens, ó, sem nenhum tipo de line art, sem nenhum contorno. Já o Asterios, não, ele é todo feito de formas geométricas, olha isso, ó, todo feito de cilindros, e aí ele retrata as brigas e as diferenças entre esse casal através da própria, digamos assim, expressão do desenho. Ele expressa a personalidade, o caráter do personagem, o caráter do personagem, através dessas formas, assim. E tudo isso funciona muito bem dentro da lógica da narrativa. Do nada eles estão conversando, os personagens normalmente assim, e no próximo quadro, quando começa a briga, você já vê os personagens diferentes. Isso funciona dentro da diegética desse quadrinho. Eu não imagino esse quadrinho em nenhuma outra mídia. É muito complexo, talvez em animação, mas a gente ainda ia perder algumas filigramas, algumas nuances narrativas que são próprias do quadrinho. Então, Asterios Polyp é aquele tipo de obra, sim, que é impossível ser adaptada, e ela é genial por ela ser como ela é, em quadrinhos. Isso aqui é um portento, é um petardo, que além de ser uma perfeição de forma e conteúdo, porque é emocionante, é sensível, é dramática, é angustiante, mas é também uma das obras em quadrinhos que mais aguçaram meu intelecto de toda a minha história de leitor de quadrinhos. Sério, por exemplo, Chris Ware, um cartunista, o desenhista do underground norte-americano,
tem o Jimmy Corrigan, que é uma obra também que aguça muito o intelecto da gente, e a gente fica muito instigado com aquele, intelectualmente falando. Só que lá é tudo muito pesado. E aqui o Asterios Polyp, o David Mazzucchelli, tem esse aguçamento forte do nosso intelecto. A gente tem que quebrar a cabeça, a gente tem que construir essa narrativa dentro da gente, mas ao mesmo tempo ele traz leveza, ele traz carinho, ele traz drama humano da melhor qualidade. Ele é um escritor fenomenal. Eu estou rasgando todas essas sedas porque isso aqui é muito bom. Muito bom. É 10 de 10 de 10 de 10 de 10. A Companhia das Letras está para republicar, porque está esgotado há muito tempo. Você encontra isso aqui por R$ 400 no Mercado Livre. Então, assim que relançar na Amazon, por mais caro que esteja, se você quiser ter uma experiência muito foda de quadrinho de leitura, eu recomendo demais, demais, demais. Asterios Polyp. E Cidade de Vidro vai ser a minha próxima leitura, que eu vou resenhar aqui também, da editora Mino. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários se já leram e até a próxima. Valeu, gente!